Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Eu vou aqui fazer uma análise desta derrota do Atlético para o Internacional, que culminou na eliminação do time rubro-negro na fase oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, vamos avaliar aqui primeiro o resultado, a participação do Atlético nesta competição. Foi uma participação boa. O Atlético, para mim, chegou até onde normalmente ele poderia chegar. Ele passou pela primeira fase toda, que foi aquela que começou com 80 times e terminou com 5. Então o Atlético conseguiu passar, inclusive deixando para trás o Fluminense. Cumpriu o primeiro objetivo. A partir de agora a competição era mais difícil, porque chegava especialmente os times da Libertadores. E o Atlético levou o azar no sorteio. Se o Atlético tivesse pegado uma outra equipe, tinha equipes, haviam equipes interessantes para se enfrentar, e o Atlético acabou duelando contra um dos adversários mais fortes desta fase. Se você pegasse ali nessa fase, você tinha o Flamengo muito pesado, você tinha o Internacional muito pesado, o São Paulo oscilando, mas agora num processo de evolução. As outras equipes eram equipes de uma possibilidade maior de classificação, mas acabou ficando com o Internacional, e desde quando o sorteio aconteceu, todos sabiam, pelo menos a maioria tratava assim, que o Internacional era o favorito para passar neste confronto. Então o Atlético teve uma campanha satisfatória. Além disso, ainda ganhou mais de 8 milhões de reais para chegar até essa fase. Sem dúvida, um reforço muito grande no caixa do clube rubro-negro, especialmente em um ano de pandemia, em um ano atípico, como foi este 2020 até agora. Agora vamos para o jogo de volta, nesse confronto lá no Beira-Rio. O Atlético mais uma vez muito desfalcado, o Internacional mais uma vez utilizando poucos titulares. Foram equipes parecidas com a do primeiro confronto aqui em Goiânia. O Atlético no primeiro tempo, eu penso que ele conseguiu cumprir a missão dele. Até poderia ter sido um pouco melhor. Foi um jogo bem disputado, sem grandes oportunidades de nenhuma das partes, mas que o Atlético teve até uma certa superioridade sobre o Internacional. O Atlético conseguiu tirar a saída de bola do Internacional, conseguiu controlar o ataque do Internacional. O Internacional apenas numa jogada já no final do primeiro tempo ali, que o João Vitor fura dentro da pequena área, que o Yuri Alberto teve a possibilidade de fazer o gol. Mas no restante, o jogo foi muito tranquilo para a defesa do Atlético no primeiro tempo. Mas o Atlético, que marcava bem, tirava a saída de bola, ele pecava em um espaço específico, que era próximo à área do Internacional, que é onde os treinadores tratam hoje como o terço final. Você divide o campo em 3, então o último terço é aquele terço próximo ao gol adversário. E ali o Atlético não foi bem. O Atlético pecou muito no último passe. Por exemplo, tiveram 2 jogadas pela esquerda, uma com o Chico, outra com o Janderson, em que se o Atlético conseguisse encaixar o passe, provavelmente teria saído o gol. Mas como errou o passe, e em um jogo muito disputado, muito igual, quando você erra nessas oportunidades claras, você acaba tendo dificuldade em ter outras. E o Atlético errou e não conseguiu ir com vantagem para o intervalo. Porém, mesmo com o 0-0, o Atlético tinha uma situação razoavelmente interessante. Qual era? A de estar vivo na disputa. O empate era do Internacional, mas o Atlético jogava por um gol. E se você consegue carregar essa situação de jogar por um gol até o final do jogo,
ali você cria uma pressão grande no adversário, o adversário não joga tranquilo, o adversário corre risco, mas o, o Atlético, e até antes do jogo eu citava isso, né, no vídeo pré-jogo, quando eu falei da postura que eu imaginava que o Atlético deveria ter no Beira-Rio, eu citei essa questão da marcação alta, né, de voltar a encaixar essa marcação alta, de ter personalidade para jogar. O Atlético teve isso, mas eu destaquei um terceiro ponto, que o Atlético evitasse, fosse mais concentrado para não dar aqueles erros individuais, né, para não cometer erros individuais. E isso mais uma vez aconteceu. E quando aconteceu, tirou o Atlético do jogo. O erro do Jean na finalização do Nonato de fora da área, nem foi uma finalização forte. Ele bateu roupa, né? A bola bateu no peito dele, sobrou, por ironia, nos pés do Galhardo. Aí o Galhardo teve toda a tranquilidade do mundo, jogador que vive uma fase excelente, não se apavorou, né? Tirou o goleiro da jogada e fez o gol do Internacional. Ali o Atlético saiu da disputa. Por que é que o Atlético saiu da disputa? Poderia virar? Poderia. Mas o Atlético não jogava mais por uma bola. Precisava de 2 gols para levar para os pênaltis. Então o Internacional era uma questão de administrar uma vantagem que era muito grande. Poderia até tomar um gol que estaria classificado, poderia até tomar 2 gols que ainda teria a disputa por pênaltis. Então o Atlético caiu naquele gol aos 9 minutos do segundo tempo. Depois veio o segundo gol, num lance de muita precisão do Rodinei, nem é muita característica dele, né, mas ele acertou um chute raro na vida dele, e aí ele marcou o segundo gol. Ele apenas confirmou a classificação do Internacional, que já era muito clara naquele momento. Nos minutos finais o Atlético foi para um tudo ou nada, teve 3 oportunidades, todas elas com o Brandão. Na primeira ele furou, não furou completamente, né? Ele pegou na orelha da bola ali onde o pessoal cita. Depois achei que ele finalizou bem na jogada do Wellington Rato, levou azar que o Zé Gabriel conseguiu tirar a bola quase em cima da linha, depois já tinha passado pelo goleiro. E na terceira ele finalizou razoavelmente bem, contou com a certa colaboração do Marcelo Lomba, mas marcou o gol dele, o primeiro, nestas competições nacionais disputadas pelo Atlético em 2020. O Atlético acho que valeu pelo espírito de luta, por tentar até o fim, e eu citava isso também no pré-jogo, que o Atlético não poderia abrir mão da vaga. Mesmo tendo desvantagem em vários aspectos, não poderia abrir mão da vaga, e o Atlético não abriu. Lutou, mas caiu para um adversário que é mais qualificado. O Internacional, mesmo sem colocar o seu time titular em campo, ou boa parte de seus titulares em campo, o Internacional conseguiu superar o Atlético nas 2 partidas, venceu os 3 confrontos entre eles neste ano, porque é um time melhor, é um time muito mais caro, é um elenco que tem muito mais recursos. Você tira, o Internacional ia fazendo modificações durante o jogo, o time dele ia ficando melhor. Tirou o Leandro Hernandes, entrou o Thiago Galhardo. Tirou quem foi o outro que saiu, o meia, né? Entrou o Edenilson, né? Então, conforme ele ia mexendo no time, o time ia ficando cada vez melhor, e aí esse time muito pesado do Internacional, cumprindo até com naturalidade o seu papel, chega à próxima fase da Copa do Brasil. No Atlético, né, atuações, o Jean falhou, né, comprometeu o resultado, tirou o Atlético do jogo. Luan não fez uma boa partida, né, não conseguiu reeditar a razoável partida aqui do Estádio Olímpico. A dupla de zaga achei que foi bem. O Nicolas um pouco tímido, né, não participou muito pouco do jogo ofensivo, teve algumas dificuldades ali pelo lado dele na marcação. O volante William Maranhão achei que fez uma partida de razoável para boa, não comprometeu, não teve aqueles erros de passe que atrapalhou ele em outros jogos. O Marlon Freitas esteve abaixo, ele não fez uma má partida, mas era um jogador que para esse jogo
ele precisava ter sido mais decisivo, ele não conseguiu ser. Matheus Vargas muito apagado, mal no jogo. O ataque do Atlético todo muito apagado. Janderson ciscou muito, mas sem criar nada. O Yuri, dentro de campo, a pior figura do Atlético. E o Chico não fez também uma boa partida. Então o Atlético pecou muito com seu quarteto ofensivo, né, porque ninguém fez um grande jogo. O trabalho do Eduardo Souza, achei que o Eduardo demorou em algumas modificações. Por exemplo, ele já poderia ter no intervalo ter voltado com o Júnior Brandão, já que ele tinha essa intenção de trocar o centroavante, e era plausível essa troca, porque o Yuri fez um primeiro tempo muito fraco. Depois achei que demorou demais colocar o Mateuzinho no jogo, poderia ter tirado o Matheus Vargas, que não fazia um bom jogo, poderia ter tentado incendiar a partida, especialmente no momento em que ele toma o gol. O Elton Rato entrou bem mais uma vez, mas acho que ele poderia ter entrado no lugar de um volante, que não resolvia para o Atlético mais aquele jogo mais postado. O Atlético tinha que sair para tentar fazer alguma coisa. Então eu achei que o Eduardo, e este foi um problema do Eduardo nessa passagem pelo comando do Atlético. Em alguns momentos ele perdeu o time da substituição. Ele até fez a substituição que era mais coerente, mas ele demorou para fazer, esperou um pouco mais. Mas a carreira dele está começando, com o tempo, a experiência, né, vai dar a ele uma maior qualificação para esse tipo de ação. Beleza, gente? Essas foram as minhas impressões dessa derrota do Atlético para o Internacional, que colocou fim à participação rubro-negra na competição. E você, atleticano, como avalia o jogo? Gostou de quem? Não gostou de quem? Que tipo de conclusão você teve deste Internacional 2 Atlético 1? Deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Peço que comente, curta, compartilhe os vídeos aqui, porque assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.